Algumas pessoas, elas me escreveram, né, perguntando sobre os arquétipos relacionados ao bate-papo hoje, né? Eu poderia ficar aqui conversando com vocês sobre o arquétipo da sombra, esse tipo de coisa, né? Mas, além de ter muita gente já falando, né, vamos colocar um prisma um pouco diferenciado para a gente poder olhar um pouco diferente com relação ao sentimento que nós estamos, né? Por isso que eu coloquei aquele título do bate-papo de hoje, que é o sentimento e sombra à luz da emoção. Por quê? Porque muitas vezes nós entramos dentro de um sentimento que faz a gente perder a percepção com relação ao sentimento que nós estamos. Ficou até redundante, mas enfim. E aí pode-se fazer de tudo que nada melhora, hein, Domingos? Diz aí, você como terapeuta como eu, pratica radiestesia como eu também pratico, um pouco diferente, né? Mas a radiestesia, a técnica da radiestesia, a prática da radiestesia, né? É a mesma, a base fundamental, né, Domingos? Mas você como terapeuta, diz aí, você já pegou pessoas que querem milagre pronto ao invés de ela mesma se curar? Então, o que acontece é muito disso. Às vezes a gente entra num declínio de ordem emocional pelo sentimento que nós estamos, mas sempre voltado para a sombra. E a luz não consegue entrar, ela não entra. E por mais que nós, né, tentamos conversar com aquela pessoa, por mais que nós tentamos expressar para ela, representar para ela a forma geométrica que ela está com relação ao sentimento que ela se encontra, a forma geométrica que ela está com relação ao sentimento que ela se encontra, não tem ouvidos. Ela presta atenção, ela ouve, por quê? Porque o sentimento é muito mais elevado do que a percepção de entender. Ela não quer entender, ela quer ter o entendimento com relação ao que ela está sentindo. E normalmente nós buscamos a resposta no outro. É sempre assim, a maioria das vezes nós buscamos a resposta no outro. Por isso que eu falei que hoje é um bate-papo um pouquinho diferente, para que nós possamos ter um entendimento com relação a nós, um prisma diferente. Uns dias atrás, eu estou perdido, algum tempo atrás, vamos colocar assim, né? Oi, Cláudia, boa noite. Algum tempo atrás eu psicografei uma mensagem do Formiga, a coisa mais linda, que ele fala de ter um olhar diferente, uma angulatura diferente com relação à visão, né, que a gente tem normalmente, né? E normalmente eu digo assim, que quando a gente está fazendo uma trilha, a gente está olhando essa trilha na ida, mas na volta é uma trilha que, por mais que você foi, ela se torna diferente. Por quê? Porque a sua percepção com relação à ida é diferente da volta. É o caminho contrário. Olha que legal, é o caminho contrário. Oi, Vera, boa noite. Alana, seja bem-vinda, boa noite, viu? E aí, o que acontece? Perdemos a percepção de buscar em nós o sentimento que nós estamos aprisionados com relação ao sofrimento que nós estamos passando. E aí, muitas vezes, depositamos na outra pessoa o princípio da culpa ser dela com relação ao meu sentimento. E aí a gente entra num universo paralelo, e é um universo com uma complexidade sem igual, digo pelo tamanho que se tem, que você pode levar o seu sentimento e as suas formas de pensar pelo achismo de você achar o que você quer achar. Você acha qualquer jeito, de todas as formas, de tudo que é jeito, você simplesmente acha. Você cria. Nossa, o que mais você faz? A cocriação, né? Que tomou uma palavra que tomou um corpo aqui no Brasil muito grande, assim como o xamanismo, tudo vira muita moda, né? Mas enfim, tá tudo certo. Mas o que eu quero dizer é a cocriação. Você cria. Oi, Mi, seja bem-vinda. Boa noite, Márcia Gomes. Quanto tempo? Estudamos junto na química, né? Boa noite, espero que você esteja bem, viu? E aí o que acontece? Nós nos perdemos
dentro da nossa criação. A gente, pela vida que nós temos e pela representação que nós damos, nós cocriamos. Como assim? Então vamos explicar aqui certinho. Há muito tempo atrás, tinha a intenção de se criar as coisas aonde nada existia, não é assim? Só que mesmo sendo Deus, não tinha a ordem de criação para criar as coisas. E se fez o verbo. Está lá no grande livro. Estou até com a caneta segurando, não sei porquê. Mas enfim, está lá no grande livro, não tá? E se fez o verbo para dar a ordem de criação sobre uma intenção que se tinha de criar as coisas. E aí fez a luz, o planeta Terra e um bando de gente, imagem e semelhança dele. Somos nós, o eco, a representação divina, a centelha divina que contribui com a parte mais próxima à imagem e à semelhança do grande Criador. Somos nós pela oportunidade de vida que nós temos. Esse cara que é Deus, uma genialidade sem igual, que pode passar tempos e tempos que nunca nós iremos entender o funcionamento de Deus, ele te deu a mesma particularidade de criar as coisas que ele tem, mas você no seu grau de criação. Então, pela vida que você tem, naquilo em que é bom e que é belo, você cria, você estabelece como verdade e tem a representativa de dar verbo sobre aquilo que te atrai. Sherry, boa noite. Um artista sem igual. E aí o que você faz? Você fica dando ordem à sua intenção pelo sentimento que você entra. E é aqui que mora o vigiar e as formas de pensamento. E aí o que acontece? Nós entramos no lado Darth Verde da história. Entramos na sombra. Então, dentro desse propósito que você acabou de entrar, você estabelece um desequilíbrio sem igual. A tal ponto que muitas vezes, pela procura de um profissional terapêutico, de um psicólogo, ou terapia, né, que quer seja, a pessoa muitas vezes ela procura, mas com a proposta de encontrar o milagre pronto. E não há milagre pronto. Por que não há? Porque aquela parcela de experienciar aquele momento do qual ela se encontra é o momento dela adquirir conhecimento com base do sentimento que ela está. E através deste conhecimento, ela vai decidir se isto é bom ou se isto não é para ela, para que no futuro ela não entre mais nesta informação ou nesta experiência, ou se sim ou se não, né? Então é o aprendizado. Passamos por aquele período obscuro e que retrata muitas vezes um desequilíbrio em nós. Sofremos, mas sofremos. Mas ali na frente, quando estabelecemos a luz com relação ao obscurantismo que nós estávamos, nós nos colocamos no processo de ter aprendido com relação ao que nós passamos. Ok, até aí tudo bem. Porém, dentro da nossa parcela da criatividade, que exerce a cocriação com relação às suas formas de pensamento, que gera um sentimento em você, e esse sentimento você entra muitas vezes em paralelo vibração, né? Você entra na vibração correspondente ao sentimento que você está. Então, a minha caneta ela não funciona mais. E eu fiquei muito bravo porque eu precisava fazer uma anotação de emergência. Então eu fiquei raivoso porque ela não funciona mais. Pela raiva que eu estou em decorrência simplesmente da minha caneta não funcionar, eu estou na egrégora, no campo que cria as formas geométricas. Geométricas por quê? Porque são parcelas de raiva. Tem outra pessoa que está sendo perseguida e está com raiva em decorrência da perseguição que ela está. A outra pessoa acabou de bater o carro. A outra pessoa acabou de perder tudo. A outra pessoa morreu em decorrência do que ela fez e do qual teve como resultado a morte dela. E pelo espectro que ela se encontra e pelo entendimento que ela não tem pelos modos espirituais,
ela desacopla do corpo físico porque ele morreu, mas ela fica em espectro, ou seja, em espírito, dentro dessa frequência, procurando o quê? Ter o entendimento, mas a base do quê? Da vingança, e a vingança está na base da raiva. Logo, pelo padrão vibratório que você se encontra, você começa a fazer parte da egrégora, que é o que nós estamos passando aqui. É só a gente olhar para fora, abre a janela, aí fica espiando um pouco, aí que você vai ver. Não liga a televisão não, aliás, vende a sua televisão, compra livros, né? Ou se não, vai para o seu YouTube e escolha coisas maravilhosas, que lá tem bastante coisa gostosa. Aliás, peço, se caso você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque lá fica um foco para a gente se encontrar com mais pessoas. Mas voltando aqui, o que acontece? Então, gradativamente, quando eu entro numa forma de sombra, que me cria uma obscuridade, eu entro num padrão de vibração diferenciado daquilo que eu estou. E aí eu entro na egrégora, que seria a cadeia, o coletivo dessas informações, ou seja, desses sentimentos que correspondem ao mesmo sentimento que eu estou. Indiferente se você está com mais raiva do que eu, por simplesmente eu tá falhando a minha caneta e você ter perdido alguma coisa aí de tamanha grandeza. Assim como outros que está mais raivoso. Raiva é raiva. A minha raiva, ela não tem o tamanho de ser maior ou menor do que a sua. Simplesmente é raiva. E nos enquadramos no padrão vibratório relacionado a ela. Logo, nós gradativo, entramos no coletivo e somamos toda a estrutura coletiva. Somos mais uma raiva em meio a todas as raivas que ali estão. E eu começo ao quê? Ser nutrido por essa raiva coletiva. E eu me torno uma pessoa em completo desequilíbrio em decorrência de tantas e de todas as raivas que eu estou comprometido a nível de estar coligado, de estar ligado a esta egrégora. Tá dando para entender? Conseguiram entender? Quer que repete? Além disso, pelo padrão vibratório que eu entrei, estabelecendo a raiva, eu começo a vibrar. Eu sou uma antena de transmissão e uma antena que recebe também a vibração. Então, da mesma forma que eu recebo, né? Da mesma forma que eu recebo, eu transmito. Olha eu já, que eu recebo e transmito. Não, é ao contrário. Da mesma forma que eu transmito, eu recebo, né? E isso faz com que eu, vibrando na parcela que eu estou, eu atenuo, eu acentuo, eu dou mais força dentro do meu desequilíbrio, gerado pelos desequilíbrios que eu estou fazendo parte. E aí eu perdi o quê? Eu perdi o poder sobre mim. Não sou eu mais em que decido por mim ou que decido para mim. Por quê? Porque eu estou sendo influenciado. E ao permanecer por um período de tempo dentro desse sentimento, eu fico agregado a estas emoções pela escala de ordem espiritual. E aqui eu começo a ser obsediado. Por quê? Porque o amiguinho que morreu matado, ou de qualquer outra forma, e que ele não aceita a morte com relação à forma como foi, enfim. Pelo seu padrão vibratório, você atribui ele pelo padrão vibratório dele também. Vocês são iguais, ele também está na raiva. E aí, sabe o que ele faz? Ele encosta em você. É aqui que tem os ditos populares, o encosto junto contigo aí, entendeu? Que nada mais é do que os obsessores, acrescentando, dando mais força no seu desequilíbrio e gerando um desequilíbrio ainda maior em você, ao ponto que clinicamente você gera um desequilíbrio de ordem de esquizofrenia, o que faz com que você fique louquinha, fique 13. Então perceba a grandeza de complicações que nós nos colocamos dentro de um propósito de desequilíbrio de ordem emocional. Ok. No decorrer desses anos todos dos meus atendimentos, estou atendendo em casa, via online, tá? Em decorrência de tudo que a gente está passando, né? Então eu estou atendendo só à distância, viu? Respondendo para as pessoas que me perguntaram por mensagem.